Bom dia. Vou fazer uma leitura deste livro, A Crise da Razão, de um artigo deste livro, O Dissenso, de Jacques Rancière. Esse artigo é um resumo do livro Desentendimento, de Jacques Rancière, e este livro, tal como a coletânea completa, foi muito importante para mim em determinado momento da minha vida, né? Comprei a coleção toda há algum tempo, né? Eu era bolsista da FAPESP e guardo esses livros com muito amor. Leio, então, O Dissenso, Jacques Rancière. Sem dúvida nenhuma, o tema que escolhi implica a crítica do discurso atualmente dominante que identifica a racionalidade política ao consenso e o consenso ao princípio mesmo da democracia. Essa crítica parte da constatação de três paradoxos que marcam a atualidade política e teórica. Primeiro paradoxo: a queda do Império Soviético foi saudada nas nações ocidentais como a vitória definitiva da democracia sobre seu adversário, o totalitarismo. Mas, ao mesmo tempo, essas nações retomaram, por sua vez, o próprio princípio do adversário vencido, a saber, a ideia de uma necessidade objetiva, a do desenvolvimento das forças produtivas, que impõe a coesão do corpo social e esvazia de sentido a concepção da política como escolha entre soluções alternativas. Sob o termo consenso, a democracia é concebida como o regime puro da necessidade econômica. Um certo marxismo tornou-se, assim, a legitimação última da democracia liberal, entre aspas. Segundo paradoxo, no momento mesmo em que essa filosofia da necessidade se impõe, quase que por toda parte, como a última palavra em sabedoria política, vemos, por outro lado, triunfar na filosofia política e nas ciências sociais um discurso que glorifica o retorno do ator, do indivíduo que discute, que contrata, que age. No momento em que nos dizem que os dados são inequívocos e que as escolhas se impõem por si mesmas, celebra-se ruidosamente o retorno do ator racional à cena social. Quando menos coisas há a discutir, mais se celebra a ética da discussão, da razão comunicativa, como fundamento da política. Há um quarto de século, víamos indivíduos partindo para criar núcleos de guerrilhas, levando nos bolsos livros que proclamavam a supremacia da lei, das estruturas, sobre a autonomia dos sujeitos. Hoje, ao contrário, em todos os comitês oficiais, vemos pessoas carregando nos bolsos obras sobre o retorno do ator, da escolha e da autonomia, constatando que não há outra coisa a fazer além do que fazem nossos governos. Terceiro paradoxo: no momento em que se celebra o consenso nacional dos partidos políticos e o advento dos grandes espaços supranacionais, reaparecem as formas mais brutais, mais arcaicas da guerra étnica, da exclusão, do racismo e da xenofobia. O discurso oficial celebra a vitória da razão consensual sobre as formas arcaicas e irracionais do conflito político. Mas o que corresponde a essa suposta vitória da razão modernista é o retorno de um arcaísmo bem mais radical, o retorno da velha irracionalidade da lei do sangue. Habitualmente, tais fenômenos são tratados em termos de atraso, de transição, de defasagem. São considerados como fenômenos de adaptação difícil de resistência temporária às exigências da nova racionalidade. Minha hipótese é de que existe, ao contrário, uma estrita solidariedade
entre uma certa ideia da razão política e um certo retorno do irracional. Gostaria de mostrar que essas novas irracionalidades e a definição consensual da razão política são inseparáveis, precisamente porque o que chamam consenso é, na verdade, o esquecimento do modo de racionalidade próprio à política. Sob o nome de dissenso, é, portanto, esse modo de racionalidade que tentarei pensar. A escolha desse termo não busca simplesmente valorizar a diferença e o conflito sob suas diversas formas, antagonismo social, conflito de opiniões ou multiplicidade de culturas. O dissenso não é a diferença dos sentimentos ou das maneiras de sentir que a política deveria respeitar. É a divisão do núcleo mesmo do mundo sensível que institui a política e sua racionalidade própria. Minha hipótese é, portanto, a seguinte: a racionalidade da política é a de um mundo comum instituído, tornado comum pela própria divisão. Sabe-se que os dois grandes modelos clássicos da razão política repousam sobre uma ficção de origem na qual a política é uma reunião de indivíduos ligados entre si, seja por sociabilidade natural, seja por necessidade de superar sua insociabilidade natural, a fim de assegurar sua conservação. Reconhece-se, no primeiro caso, a figura aristotélica do animal político, no segundo, o modelo hobbesiano da luta de todos contra todos e do contrato que põe fim a ela. Ora, creio que a racionalidade própria da política não pode ser pensada a partir desses modelos, que esses devem ser vistos como um segundo momento, como reinterpretações da racionalidade própria da política. A política não é, em primeiro lugar, a maneira como indivíduos e grupos em geral combinam seus interesses e seus sentimentos. É antes um modo de ser da comunidade, que se opõe a outro modo de ser, um recorte do mundo sensível, que se opõe a outro recorte do mundo sensível. Tentarei, portanto, partir dos enunciados da filosofia política para tentar compreender o modo próprio da racionalidade política que eles recalcam ou reinterpretam. Começarei por um dos enunciados mais veneráveis e, aparentemente, um dos mais anódicos da filosofia política. Tomo da definição do cidadão, formulada por Aristóteles no livro 3 da Política. Entre aspas, um cidadão é, em geral, aquele que participa do ato de governar e do de ser governado, fecha aspas. Essa definição pode nos parecer anódina, porque a entendemos através dos temas banalizados da reciprocidade dos direitos e dos deveres de cada um e de todos. Mas cumpre ver que, em sua enunciação primeira, ela afirma algo propriamente inusitado, uma capacidade dos contrários, uma igualdade capaz de ser o agente, uma igual capacidade de ser o agente de uma ação e a matéria na qual ele se exerce. A lógica da ação do governar supõe normalmente o que a lógica de toda ação supõe, o exercício de uma potência própria do agente sobre uma matéria apta a receber seu efeito, e somente a isso. Ela supõe, portanto, uma potência específica do comando que se exerce sobre uma matéria, a qual apresenta propriedades que a dispõem especificamente a receber o efeito de tal comando. Supõe, em suma, o poder de uma superioridade determinada sobre a inferioridade que lhe corresponde. É assim que o mestre de Aristóteles, Platão, estabelece no livro 3 das Leis uma lista de títulos requeridos para governar, a qual corresponde simetricamente uma lista dos títulos requeridos para ser governado. Uma enumeração compreende, em resumo, 3 grandes categorias. A primeiro, os títulos tradicionais de autoridade, que se referem a uma diferença de natureza, uma diferença do nascimento, a autoridade dos pais sobre os filhos, dos mais velhos sobre os jovens, dos nobres sobre a plebe, dos senhores sobre os escravos.
a seguir o par de opostos, que para Platão é o único pertinente para determinar as posições de governados e governantes, o da ciência e o da ignorância. Há, enfim, em último lugar, um título que vem romper a coerência da lista. É o que Platão chama, ironicamente, a escolha do Deus, a democracia. O sorteio, para decidir os lugares de governante e de governado. Isso é, para Platão, o regime do acaso, a democracia. A democracia representa, em relação ao conjunto da lista, uma aberração. O estado no qual não funciona nenhum par de opostos, nenhum princípio de repartição dos papéis. Para Platão, tal estado só pode significar acaso ou loucura. A definição aristotélica do cidadão, portanto, é tudo menos anódina. Para que seja enunciável, é preciso primeiro que as lógicas naturais da ação de governar tenham se deparado com uma negação radical. A definição muito simples da reciprocidade cívica pressupõe, por trás dela mesma, uma ruptura de toda a lógica do comando, de todo o princípio da distribuição, uma ruptura dos papéis, de todo o princípio da distribuição natural dos papéis, em função das qualidades de cada parte. Essa ruptura lógica marcada por Platão corresponde a um escândalo prático, sentido por todos os que se valem de um título positivo para governar. Antiguidade, nobreza, competência, consideração ou riqueza. Esse escândalo tem um nome. Chama-se democracia. Democracia é uma daquelas palavras cuja carga simbólica originária esquecemos. Esquecemos que não é, primeiramente, o nome de um regime político numa classificação objetiva dos diferentes regimes, mas o nome de um desvio singular no curso normal dos assuntos humanos. Cumpre lembrar que o nome democracia foi inicialmente um insulto, um nome inventado não pelos democratas, mas pelos adversários, para designar uma coisa para eles grotesca e impensável. A democracia é o poder do povo, do demos. Mas o que se entende exatamente sob esse nome? O demos, em Atenas, é constituído primeiramente pelos pobres, mas pobres não é simplesmente uma categoria econômica relacionada a um nível de recursos. É bem mais uma categoria simbólica, uma posição no mundo daquilo que se vê e se considera. Pobres são as pessoas reles, as que não possuem nada, nenhum título para governar, nenhum título de valor, a não ser o fato de terem nascido ali e não alhures. Esse nome, para nós banal, significa, portanto, originalmente uma ruptura inédita. A instituição de um mundo às avessas para todos os que pretendem fazer valer um título para governar. Significa que governam especificamente os que não têm nenhum título para governar. Assim, a reciprocidade cívica das posições de governante e de governado só é pensável como consequência dessa ruptura radical de toda a lógica da dominação legítima. Aí se situa para mim o próprio, a política, o núcleo primeiro de sua racionalidade específica. A política se apoia nesse fundamento paradoxal, que é a ausência de todo fundamento de dominação. Num certo sentido, a razão última da política poderia se resumir num único axioma: ninguém possui título para governar. Não há título para governar. O poder não pertence ao nascimento ou à sabedoria, à riqueza ou à antiguidade. Não pertence a ninguém. Nenhuma propriedade específica distingue os que têm vocação para governar dos que têm vocação para ser governados. A autoridade política não possui, em última instância, como fundamento, senão a própria contingência.
Haveria a tentação de, a partir disso, fazer uma dedução simples relativa à ausência de razão para a dominação nas formas da igualdade cívica. Mas o próprio da racionalidade política é que as deduções jamais se dão em linha reta. Elas são sempre tortuosas. A política, em última instância, repousa sobre um único princípio, a igualdade. Só que esse princípio só tem efeito por um desvio ou uma torção específica, o dissenso, ou seja, a ruptura nas formas sensíveis da comunidade. Ele tem efeito ao interromper uma lógica da dominação suposta natural, vivida como natural. Esse efeito é a instituição de uma divisão ou de uma distorção inicial. Essa distorção é que é testemunhada pelas palavras aparentemente muito simples, demos e democracia. O demos é, de fato, um ser muito singular, um ser duplo. Demos significa uma parte da comunidade, os pobres, isso é, as pessoas sem importância, mas também, ao mesmo tempo, a comunidade em seu conjunto, a cidade política em sua totalidade. Sob essa palavra, portanto, uma parte da comunidade se identifica ao todo da comunidade. Define-se assim o cômputo da comunidade enquanto desigual a si mesma, enquanto diferente da soma das partes que a constituem. A comunidade política não existe em virtude da reunião dos indivíduos e dos grupos. Existe a partir da identificação primeira de seu todo a um nada. O todo da comunidade política, enquanto tal, é o cômputo, enquanto todo dos que não são nada. Eis aí o que poderíamos chamar a fórmula lógica da comunidade, a fórmula de uma aritmética impossível, que não cessou, porém, de se traduzir, levando em conta a política ao longo dos tempos, em palavras muito expressivas. Por exemplo, quando o Terceiro Estado, durante a Revolução Francesa, constata que é ao mesmo tempo tudo e nada, ou quando o Internacional se proclama somos nada, sejamos tudo. Essas fórmulas combatentes nos mostram que a identidade do todo e do nada define uma estrutura de injustiça específica. O demos não é apenas a parte que se identifica ao todo, é a parte que se identifica ao todo exatamente em nome da injustiça que lhe é feita pela outra parte, por aqueles que são alguma coisa, que têm propriedade, títulos para governar. Esta estrutura conflitual não deve ser pensada de maneira redutora, como o dado da luta social que se imporia como subestrutura da política. A luta de classes não está sob a política, não é a realidade da divisão e da luta que desmentiria a falsa pureza da política. A luta de classes, o cômputo polêmico, enquanto um todo dos que não são nada, um todo dos que são nada, é a própria política. A divisão do sensível pertence à definição mesma da política como modo específico da ação humana. O cômputo enquanto um todo dos que não são nada define uma comunidade que só pode ser uma comunidade de litígio. Pode-se dizê-lo de outro modo. A política não advém naturalmente nas sociedades humanas. Advém como um desvio extraordinário, um acaso ou uma violência em relação ao curso ordinário das coisas, ao jogo normal da dominação. Este jogo normal é a transição de um princípio de dominação a um outro. Há o velho princípio de dominação, o que remete a sociedade ao mito de suas origens, o poder do nascimento, isso é, da diferença no nascimento. É o poder dos nascidos antes, nascidos de outro modo, mas bem nascidos, sobre os que nasceram mal. E há o novo princípio, o que resulta das atividades da sociedade, o poder da riqueza, que ordena a sociedade segundo a repartição das suas forças vivas, segundo o modo de produção da riqueza, as funções e as partes que ela define, segundo os modos de produção da riqueza.
A política advém nas sociedades como uma ruptura, um processo de passagem de uma lógica da dominação a outra, do poder da diferença no nascimento ao poder indiferente da riqueza. É o que poderia ilustrar uma das grandes reformas que inauguraram a democracia na Grécia Antiga. A supressão, por Solon, da escravidão por dívida. Essa reforma constitui o núcleo primeiro da ideia do povo como reunião de homens livres, ou seja, no sentido mais elementar dos homens que a lei da riqueza não pode excluir da vida pública, jogar na escravidão. Constitui a liberdade do povo como limite ao que pode a riqueza. Mas também assinala o fato de que o poder dos nobres, o poder do nascimento, é doravante o poder da riqueza. A força econômica dos proprietários de terras. Ela induz assim um desvio na transição de um poder a outro. Desse modo, a ruptura democrática não identifica o povo político a uma categoria sociológica, a parte laboriosa e sofredora da população. Identifica-o a uma função quase abstrata. O que o demos encarna é a parte dos que não têm parte. Não se deve dar a essa expressão um sentido romântico ou populista. Cumpre dar-lhe um sentido estrutural. O povo identifica-se ao todo da comunidade política, porque o todo da comunidade política, como forma específica de atividade humana, é a inclusão dos que não são contados, ou seja, a destituição de toda a lógica de dominação legítima, de toda a lógica que conta as partes que cabem a cada um em função das suas propriedades e de seus títulos. Minha hipótese, do Rancière, supõe, portanto, uma reformulação do conceito de política em relação às noções habitualmente aceitas. Estas designam com a palavra política o conjunto dos processos pelos quais se operam a agregação e o consentimento das coletividades. A organização dos poderes e a gestão das populações, a distribuição dos lugares e das funções e os sistemas de legitimação dessa distribuição. Proponho dar a esse conjunto de processos um outro nome. Proponho chamá-lo polícia, ampliando, portanto, o sentido habitual dessa noção, dando-lhe também um sentido neutro, não pejorativo, ao considerar as funções de vigilância e de repressão habitualmente associadas a essa palavra como formas particulares de uma ordem muito mais geral, que é a da distribuição sensível dos corpos na comunidade. Em comunidade. Nem por isso o que chamo polícia é simplesmente um conjunto de formas de gestão e de comando. E é, mais fundamentalmente, o recorte do mundo sensível, que define, no mais das vezes implicitamente, as formas do espaço em que o comando se exerce. A ordem do visível e do dizível que determina a distribuição das partes e dos papéis, ao determinar primeiramente a visibilidade mesma das capacidades e das incapacidades associadas a tal lugar ou tal função. Ao ampliar, assim, o conceito de polícia, proponho restringir ao de política. Proponho reservar a palavra política ao conjunto das atividades que vêm perturbar a ordem da polícia pela inscrição de uma pressuposição que lhe é inteiramente heterogênea. Essa pressuposição é a igualdade de qualquer ser falante com qualquer outro ser falante. Essa igualdade, como vimos, não se inscreve diretamente na ordem social. Manifesta-se apenas pelo dissenso, no sentido mais originário do termo, uma perturbação no sensível, uma modificação singular no que é dizível, visível, contável. Essa perturbação no sensível
pode ser ilustrado a partir da própria acepção originária das palavras política e polícia. O que se passa com efeito quando as forças da ordem são enviadas para reprimir uma manifestação política? O que se passa é uma contestação das propriedades e do uso de um lugar. Uma contestação daquilo que é uma rua. Do ponto de vista da política, uma rua é um espaço de circulação. A manifestação, por sua vez, a transforma num espaço público, um espaço onde se tratam os assuntos da comunidade. Do ponto de vista dos que enviam as forças da ordem, o espaço onde se tratam os assuntos da comunidade situa-se alhures, nos prédios públicos previstos para esse uso, com as pessoas destinadas a essa função. Assim, o dissenso, antes de ser a oposição entre o governo e as pessoas que o contestam, é um conflito sobre a própria configuração do sensível. Os manifestantes põem na rua um espetáculo e um assunto que não tem aí o seu lugar. E aos curiosos que veem esse espetáculo, a polícia diz: vamos circular, não há nada para ver. O dissenso tem, assim como objeto, o que chamam o recorte do sensível, a distribuição dos espaços privados e públicos, dos assuntos de que nele se trata ou não, e dos atores que têm ou não motivos de estar aí, para dele se ocupar. Antes de ser um conflito de classes ou de partidos, a política é um conflito sobre a configuração do mundo sensível, na qual podem aparecer atores e objetos desses conflitos. Para precisar essa especificação do dissenso fundador da política, proponho examinar um outro enunciado fundador, e aparentemente sem problema na filosofia política. Penso na passagem do livro 1 da Política, em que Aristóteles estabelece o signo da destinação naturalmente política do homem. De todos os animais, o homem é o único que tem a capacidade do logos. Logos, da palavra. A voz, fone, é comum ao homem e aos outros animais, como eles exprimem por meio dela prazer ou sofrimento. Mas somente o homem tem a palavra, que permite manifestar o útil e o prejudicial, e, em consequência disso, o justo e o injusto. Tudo parece, portanto, claro. Quando se está diante de um animal que discursa, sabe-se que é um animal humano, portanto, político. Mas, na prática, uma outra coisa é muito menos clara. Como se reconhecer exatamente quando ou como um discurso, aquele ruído que o animal diante de nós faz com sua boca? A prática é uma outra coisa muito menos clara. Como se reconhece exatamente como um discurso aquele ruído que o animal diante de nós faz com sua boca? Esse reconhecimento não é justamente natural. Ele próprio supõe uma subversão da ordem normal das coisas. Aquele que recusamos contar como pertencente à comunidade política, recusamos primeiramente ouvi-lo como um ser falante. Ouvimos apenas ruído do que ou no que ele diz. É o que nos mostra um pensador francês do século XIX, Ballanche, ao reescrever à sua maneira o relato de uma das grandes narrativas fundadoras da querela política, a narrativa da secessão dos plebeus romanos no Monte Aventino. No relato de Tito Livio, os plebeus em revolta eram reconduzidos à ordem pelo discurso de um patrício, Menênio Agripa, que lhes explicava, através de uma fábula, a ordem social. Ele lhes explicava que a cidade era um grande corpo, cujas partes, antes, eram todas solidárias. Nesse corpo, os braços plebeus e o centro vital patrício eram igualmente necessários, mas não, evidentemente, de igual dignidade. Eis aí uma perfeita fábula policial, no sentido em que eu entendo uma fábula da boa distribuição
de cada um em seu lugar e em sua função. A originalidade de Balance é mudar o argumento da narrativa e seu sentido. Ele a transforma numa querela, em que a questão é justamente saber se os plebeus falam ou não. Os plebeus, em seu relato, exigem um acordo com os patrícios. Os patrícios intransigentes respondem que isso é impossível, por uma razão muito simples. Um acordo liga duas partes que comprometem sua. Mas, para comprometer sua palavra, é preciso tê-la. Ora, os plebeus não falam. É verdade que houve um emissário que foi ao local e assegura tê-los ouvido falar. Mas seus colegas lhe provam que é uma ilusão de seus sentidos, já que eles não podem falar. Sua pretensa fala não é mais do que um som fugaz, uma espécie de mugido, que é o signo da necessidade e não a manifestação da inteligência. Todo o conflito e a insistência dos plebeus resumem-se, então, em provar que eles falam. E, primeiramente, devem prová-lo a si mesmos, para obrigar os outros a integrar em sua percepção de mundo sensível um dado que antes não tem razão alguma para perceber. A partir daí, o sentido mesmo do apólogo, das fábulas e de seu núcleo sofre uma torção. De fato, a fábula explica aos plebeus sua necessidade, sua necessária subordinação. Mas para que eles aceitem essa fábula da desigualdade, é preciso primeiro que a compreendam. E para que a compreendam, é preciso que sejam seres falantes, iguais a todos os outros seres falantes. Os patrícios não podem provar-lhes a desigualdade necessária, a não ser aceitando essa igualdade primeira. A desigualdade só pode justificar-se ao preço de pressupor a igualdade. É uma dedução elementar, mas, para que tenha efeito, é preciso que se instaure uma cena de conflito. E essa cena não é apenas a oposição de dois grupos, é a reunião conflituosa de dois mundos sensíveis. O mundo em que os plebeus não falam e o mundo em que eles falam. É isso que chamo de senso, não um conflito de pontos de vista, nem mesmo um conflito pelo reconhecimento, mas um conflito sobre a constituição mesma do mundo comum, sobre o que nele se vê e se ouve, sobre os títulos dos que nele falam para ser ouvidos e sobre a visibilidade dos objetos que nele são designados. O dissenso não é a guerra de todos contra todos. Ele dá ensejo a situações de conflito ordenadas, a situações de conflito, de discussão e de argumentação. Mas essas discussões e argumentações são de um tipo particular. Não podem ser a confrontação de parceiros já constituídos sobre a aplicação de uma regra geral a um caso particular. Com efeito, devem primeiro constituir o mundo, no qual elas são argumentações. É preciso primeiro provar que há algo a argumentar, um objeto, parceiros, um mundo que os contém. E é preciso prová-lo na prática, ou seja, fazendo como se esse mundo já existisse. Assim, na fábula do Aventino, a posição patrícia define um recorte do mundo sensível entre os homens da fala e os homens da voz. A secessão plebeia revela um outro recorte do sensível, em que os plebeus são também homens de fala, que têm algo a discutir com os patrícios. A argumentação lógica é, então, ao mesmo tempo, uma manifestação estética, no sentido original do termo, a manifestação do mundo sensível, no qual ela é considerada como um argumento que expõe uma questão visível. Em relação ao mundo existente, esse mundo não existe. Cumpre, portanto, fazer com que seja visto, e que seja visto como correlato do outro. A prática do dissenso é, assim, uma invenção, que faz com que se vejam dois mundos num só, o mundo em que os plebeus falam e aquele em que não falam, o mundo em que aquilo que falam não é nenhum objeto visível, e o mundo em que o é. Assim, pode-se explicitar, no meu entender, a racionalidade da ação política. Ela é a ação que constrói esses mundos litigiosos, esses mundos paradoxais,
em que se revelam juntos dois recortes do mundo sensível. Para tomar um exemplo simples, podemos examinar o que esteve em jogo, por exemplo, na constituição do que se chamou movimento operário. Não quero falar aqui da luta revolucionária, mas do que está em jogo na simples constituição de uma discussão pública sobre a questão salarial. Também aí esquecemos a violência simbólica que o simples fato de colocar o salário como objeto de uma discussão pública pode representar. Esquecemos que essa conjunção banal de palavras foi o confronto violento não apenas de interesse, mas de mundos contraditórios. Com efeito, tradicionalmente, o espaço do trabalho era um espaço doméstico. No livro 1 da Política, Aristóteles opõe a forma específica do comando político a todos os homens, a todos os outros comandos que funcionam na cidade. Assim, ele opõe duas ordens: a ordem política, que é a do comando do igual sobre o igual, e a ordem doméstica, ou despótica, em que o indivíduo se encontra naturalmente em posição de poder sobre os demais, como pai, marido, mestre. Essas duas ordens heterogêneas concernem a relações diferentes e dependem de leis diferentes. A partir daí, ocorre com essa distinção o mesmo que com a oposição da fala e da voz. Para recusar a uma categoria de seres, por exemplo, os trabalhadores ou as mulheres, o Estatuto dos Seres Políticos, para recusar uma categoria de seres, por exemplo, os trabalhadores e as mulheres, o Estatuto dos Seres Políticos, basta constatar que eles pertencem a essa ordem doméstica, que é o contrário da política. E para que as coisas mudem, não é suficiente que se passe da casa à fábrica, ou do escravo ao trabalhador, juridicamente livre. Na lógica policial da repartição dos espaços e das funções, o trabalhador livre permanece membro apenas do espaço doméstico. O espaço do trabalho é um espaço privado, em que o indivíduo nomeado empregador propõe condição a um número N de indivíduos, que cada um por sua conta as aceitam ou as recusam. Consequentemente, se esses indivíduos interrompem juntos o trabalho, se pedem para negociar com o empregador e, ainda mais, com o conjunto dos empregadores, suas condições de trabalho, se levam essa questão ao Estado e à opinião pública. Eles pedem algo impossível, que não tem sentido. Seu movimento, portanto, só é audível como um ruído de corpos, sofredores, irritados, ruído que a intervenção da autoridade pública deve fazer cessar. Tal é a lógica de uma ordem policial. De seu ponto de vista, os operários que pedem que a remuneração do trabalho seja um assunto público, discutido publicamente, falam no mundo que não existe e de coisas que não existem, coisas para cuja enunciação eles não possuem nenhum título. A política operária consistiu em construir a relação desses mundos separados, não somente obrigar o outro à discussão, mas em provar que entre o mundo público da fala e do debate e o mundo privado do trabalho havia uma relação e que, portanto, o vínculo igualitário constitutivo de um mundo comum podia operar. Consistiu não apenas em provar logicamente esse vínculo, mas em constituí-lo numa encenação. Tomemos o exemplo do movimento operário francês do século XIX. Ele se construiu inicialmente estendendo entre esses dois mundos o mais tênue dos vínculos, um quase nada, uma pequena frase, relíquia da grande ruptura revolucionária de 1789, dizendo que todos os franceses eram iguais perante a lei. Uma simples frase, portanto, mas precisamente uma simples frase, jamais é uma simples frase. Ela tem a força que os sujeitos lhe dão, a força do que eles podem construir com ela. No caso, essa inscrição mínima da igualdade, que a própria Carta Monárquica foi obrigada a pôr em seu frontispício, tinha a força de construir uma cena de litígio, um mundo duplo. Nessa cena, os operários podiam fazer duas coisas ao mesmo tempo. De um lado,
Ao aplicar a frase igualitária ao universo do trabalho, estabeleciam a comunidade dos mundos não comuns do trabalho e da fala comum. Eles discutiam um objeto comum com aqueles mesmo que não o reconheciam e não se consideravam como parceiros numa discussão. De outro, manifestavam o erro dos que não reconheciam a existência desse mundo comum que eles haviam provado. Construíam assim um mundo paradoxal, em que faziam como se os patrões ou o Estado fossem seus parceiros numa discussão, ao mesmo tempo em que denunciavam o fato de que esses se recusavam a sê-lo. Essa forma de dialogismo distingue-se do movimento, do modelo habermasiano da ação comunicativa. Não que seja necessariamente mais violenta, sua racionalidade é que é diferente. Com efeito, o modelo comunicativo da razão política supõe uma certa lógica da situação de fala. Dois locutores se veem confrontados e são levados pela própria lógica da confrontação a ultrapassar seu ponto de vista limitado. São obrigados a explicitar as normas que os guiam, a experimentar seu caráter contraditório ou não contraditório. São, assim, levados a universalizá-las tendencialmente e a se aproximarem um do outro nesse movimento de universalização. O núcleo dessa lógica é a prova da contradição performativa. Se um dos parceiros se recusa a ouvir o que o outro diz ou a justificar o que ele próprio diz, entra em contradição com o que sua posição mesma de discutidor requer. Ele próprio não se reconhece como locutor racional. Esse modelo é certamente satisfatório para o espírito, mas creio que nenhuma situação de interlocução política forte lhe corresponda, pois para que haja contradição performativa, é preciso que a situação de fala já esteja construída com seus locutores e seus objetos. Ora, o próprio do dissenso político, como vimos, é que sempre, pelo menos, um dos elementos da cena não está constituído, seu lugar, seu objeto, sujeitos aptos a falar dele, etc. Consequentemente, o interlocutor dissensual fala em dois mundos ao mesmo tempo, e a relação argumentativa entre esses dois mundos não é dada senão pela invenção conflitual. Não há contradição na posição dos patrícios. Há a lógica sensível de um mundo, e o problema é construir pela fala um outro mundo sensível. A contradição performativa não funciona, porque a própria cena de fala é contraditória, resultado da conjunção de dois mundos heterogêneos. Isso não quer dizer que a razão ou o universo eu torno a ler depois. Me cansei um pouquinho.